E, finalmente, o balanço. Quer dizer, vocês veem que o balanço, na página 18, é muito simples, né? Poderia ser um pouco mais. Você vê que o ativo tem 4 linhas, caixa, clientes, estoques e outros, que junto aqui um monte de coisas. Mas vejam como esse outros é variável. Olha, 31 milhões, 54, 60, 43. Sabe, o que eu consigo projetar isso? Provavelmente não consigo projetar. Quer dizer, como é que, sabe, quer dizer, como é que eu posso ver que do terceiro trimestre passa de 60 para 43? Então, olha o futuro, ó. Eu deixo estável. Projetar para cima ou projetar para baixo é tão correto quanto. O impacto disso aqui, como a gente sabe, é no capital de giro, né? Quer dizer, está aumentando, é bom é ruim para o capital de giro, está diminuindo, é bom para o capital de giro. Olha, ativos de longo prazo. Uma conta, tudo lá. Eu olhei o balanço dessa empresa, cheguei à conclusão de que o ativo de longo prazo não é uma coisa relevante para a minha projeção. Então está aqui, tem essas variações, para frente eu coloco. E aqui, enfim, tem aquele os ativos fixos, intangível, que vem daquele modelinho que eu mostrei antes. Na parte do passivo, dívida, não preciso do detalhamento aqui, porque eu tenho detalhamento lá no modelo, fornecedores e outros. Dívida de longo prazo e outros, enfim. Um balanço bastante simples, mas para vocês terem uma ideia um pouco de tudo que está integrado, né? Se preparando para a apresentação da empresa, que é na próxima semana, dia 13, tá? Leia pelo menos um ano de press releases. Quer dizer, aqui eu quero que fique a ênfase no pelo menos, porque nós já falamos bastante, eu acho que ficou bastante claro o quanto é importante e proveitoso estudar a empresa antes da apresentação. Mas se vocês não tiverem tempo, lê pelo menos um ano de press release, porque você vai passar por toda a sazonalidade da empresa. Teoricamente, você vai pegar um ciclo inteiro da empresa. Pelo menos você vai ter um pouco de ideia sobre como é que é um primeiro trimestre, como é que é um segundo, um terceiro e um quarto da empresa. Então, pelo menos um ano de press releases trimestrais. Os press releases, em geral, têm, sei lá, entre 20 e 25 páginas com informações trimestrais da empresa. Se você tiver que fazer só uma coisa, já é uma informação importante. Tente preparar pelo menos a parte histórica, mesmo que vocês não tiverem tempo de projetar, porque parece fácil, mas leva um tempão projetar tudo para frente e fechar os balanços e tudo isso. Então, se não der tempo de tudo isso até a próxima semana, pelo menos tenta evoluir um pouco na parte histórica, quer dizer, tenta brincar um pouco com esses drivers, tenta pelo menos ter uma ideia para poder chegar para a empresa e dizer, olha, como o exemplo que eu dei, na hora que eu divido o seu faturamento pelo número médio de alunos, me dá uma mensalidade de 800 e você diz que é 500. Quer dizer, tenta, isso vai te fazer ouvir a apresentação dessa empresa de maneira completamente diferente do que se você simplesmente chegar aí e escutar o que ela tem para te dizer. Preparar antecipadamente as perguntas, tá? Seguindo o mesmo fluxo que a gente foi falando aqui, quer dizer, receita, custos, despesas, depois a evolução do ativo fixo e tal. Isso é bom para organizar. É claro que vocês vão estar todos vendo a apresentação da empresa e nem sempre a coisa é muito organizada. Muitas vezes um pergunta uma coisa, outro pergunta outra coisa, mas se você organizar o seu pensamento dessa maneira, vai facilitar. E, finalmente, drivers. Quer dizer, a essa altura, você já deve saber os drivers. Não prepare 50 perguntas sobre coisas que não são relevantes e não são os drivers. Quer dizer, foca nos drivers, mesmo que depois você não tenha o detalhe sobre por que o ativo circulante Others sobe 20 milhões num trimestre e cai 20 milhões no outro trimestre, porque não deu tempo. Esquece, porque não é isso que vai te fazer chegar na recomendação correta e você raramente vai ter o tempo para ir linha por linha do balanço dizendo, olha, mas por que isso aqui subiu, por que isso aqui caiu e tudo isso. Então, foca nos drivers, foca no que você acha que vai ser importante para você chegar
continuar a tua projeção de empresa e chegar no resultado final, tá? Avaliação. Como eu falei, aqui eu não vou passar pelas avaliações, isso vocês têm com os professores de vocês e vocês têm no livro do CFA também, que é todo sobre valuation e tudo isso. E, além disso, eu, depois de mais de 20 anos de experiência, tenho fortes opiniões sobre os diferentes tipos de valuation que eu nem quero passar para vocês, porque não é essa a ideia aqui. Mas os mais comuns, fluxo de caixa descontado, fluxo de dividendo, múltiplos que podem ser os históricos em relação à própria empresa, quer dizer, né, qual foi o PI que essa empresa já teve no passado, qual foi o price to book, qual é o retorno sobre patrimônio líquido, ou podem ser relativos, quer dizer, como é que está o PL dessa empresa em relação a outras empresas do setor, quer dizer, pode ser em relação a ela mesma, como pode ser em relação a outras empresas do setor, múltiplos futuros, quer dizer, aí, por exemplo, PEG, né, Price to Growth, é um exemplo, quer dizer, a empresa tem um PL histórico de 10 vezes, mas como o crescimento dela aumentou, eu acho que para o futuro ela pode chegar a ter um PL de 12 ou de 14. Então, são coisas olhando para frente. E também múltiplos operacionais. Você tem empresas de petróleo que são avaliadas a valor de mercado por barril. Você tem empresa de cerveja que é avaliada por valor de mercado por hectolitro. Enfim, outras coisas. Todos os métodos têm coisas fortes e fracas, além dos livros e de tudo isso, eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler alguns relatórios do sell side, vocês vão ver que cada um vai lá explicar, e vocês também têm que explicar no relatório de vocês o que vocês estão usando, às vezes é só DCF, às vezes é DCF com algo de múltiplo e coisa assim, tá? Como eu estou dizendo aqui, no fim da página 20, o fluxo de caixa descontado e múltiplo histórico é o mais comum que o sell side usa, tá?